Salve, salve, amante da língua portuguesa! Você, meu amigo, você, minha amiga concurseiro, que se liga aqui no canal do YouTube do Objetivo Concurso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e a partir deste momento nós vamos juntos trabalhar aqui mais um bloco de questões relacionadas à nossa prova da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. Você que vai fazer essa prova já sabe, é importante demais a sua preparação, sobretudo no pós-edital, por meio das questões. Por isso, nós temos aqui trabalhado várias questões voltadas para a sua banca. Hoje, nosso terceiro encontro, nós vamos resolver aqui mais uma bateria de questões do Instituto IMPA. Você que nos assiste aqui pelo YouTube, eu peço a você que, se, obviamente, você puder, deixe o like na nossa transmissão, considere também fazer o compartilhamento, porque isso é importante para a plataforma na qual aqui estamos trabalhando, correto? Além disso, deixe o seu comentário abaixo do vídeo, se for importante esse momento para você, porque assim o nosso conteúdo passa a ser indicado para mais e mais pessoas, obviamente, com a relevância do nosso conteúdo, belezinha? Tranquilo? Bom, você que vai fazer esse concurso, eu tenho um informe importante, tá? Você não pode perder a oportunidade de estar conosco na nossa MRV, na nossa Mega Revisão de Véspera, ou nossa missão, como você preferir, que ocorrerá em Fortaleza. Marcelo, como é que eu faço? Muito simples, ó. Aqui está o QR Code na sua tela, você vai escanear esse QR Code por 10 vezes de R$10, você vai adquirir o seu ingresso para que você possa, né, fazer parte no dia 2/12 em Fortaleza, obviamente, da nossa MRV, né, da nossa Mega Revisão de Véspera. Muito fácil. Escaneie o QR Code, adquira seu ingresso, que eu tenho plena consciência de que você vai levar pontos importantes para a sua prova. Marcelo, aqui eu vou ter acesso neste dia. Você vai ter acesso à nossa pulseira ativacional, à ambiência que envolve o nosso evento presencial. Você vai ter acesso à nossa camisa personalizada, ok, para o seu concurso. Você vai ter acesso, além disso, aos nossos guias de consulta rápida, aos nossos flashcards direcionados para o seu concurso e, obviamente, vai ter acesso ali às previsões que os professores farão em relação à sua prova. Tranquilo? Então, se tudo isso fez sentido para você e se você tem a condição de estar conosco, não perca essa oportunidade. Aqui está o QR Code, muito simples, muito fácil e muito prático também. Beleza? Tranquilo? Acredito que esses foram os informes. Nós já vamos começar a resolver aqui as nossas questões. Massa, vem comigo, ó. Já vou espelhar aí para ti. Questãozinha de número 1 na sua tela. Vai dizer o seguinte, ó. Há um texto, nós vamos trabalhar com esse texto aqui, certo? Há um texto, nós vamos trabalhar no primeiro momento com esse texto. O texto diz o seguinte, ó. Lê comigo. Os degraus. Bom, não desça os degraus dos sonhos para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos, onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está, é na tua vida. É um sonho louco este nosso mundo. Ok. Ele vai falar o seguinte, ó, não vai cobrar compreensão, não vai cobrar interpretação, ele pura e simplesmente vai cobrar gramática. Ele diz, analise as proposições relacionadas ao texto acima e assinale o correto. Ok. Tranquilo. Eu vou analisar as proposições e vou assinalar o correto. A letra A diz assim, ó. Letra A. Existe no texto um verbo anômalo. Letra B diz assim, ó. O verbo do poema no imperativo negativo está flexionado na terceira pessoa. A letra C diz assim, ó. Desça é a forma afirmativa correspondente ao primeiro verso do poema. E subir no texto acima é um substantivo, é um verbo, melhor dizendo, bitransitivo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou logo colocar para você o que seria um verbo anômalo. Olha para mim a definição, Marcelo. Agora, o que seria o tal do verbo, ó, anômalo? Ó, o que seria um verbo anômalo? Um verbo anômalo ou defectivo é aquele que não se conjuga, não se conjuga em todas as pessoas, em todas as pessoas, ok? Em todas as pessoas, tranquilo. Existe uma pessoa que não vai ser conjugada no verbo anômalo, pelo menos uma, correto? Os verbos anômalos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas. Verbo anômalo não pode ser confundido
com verbo irregular. Irregular. Porque verbo irregular é aquele que possui, ó. É aquele que possui. O que, Marcelo? Aquele que possui conjugação. Conjugação previsível. Previsível. Quem possui conjugação previsível é o chamado verbo irregular, ok? Tranquilo? Previsível não, né? Ficou faltando um in bem aqui, ó. Conjugação imprevisível, ok? Deixa eu me ajeitar esse pezinho aqui também, ó. Então, possui conjugação imprevisível. Ele é o chamado verbo o quê? Irregular. Deixa eu me ajeitar esse pezinho. Beleza. Imprevisível. Show? Show, Marcelo. Vamos lá, então, trabalhar com exemplos aqui, ó. E eu já deixo claro aqui a você. Por que são definições diferentes? Note, um verbo irregular é aquele que possui conjugação imprevisível. Eu não sei como se dá a conjugação, ou pelo menos essa conjugação não se dá da forma tradicional. Já um verbo anômalo não se conjuga em todas as pessoas, ok? Vou te dar um exemplo de verbo anômalo. Um verbo anômalo é o verbo, por exemplo, abolir. Abolir. Coloca a primeira pessoa do presente indicativo do verbo abolir. Eu abolo. A tendência é colocar isso, mas abolir não existe. O abolo, a forma abolo, não existe. Não possui a primeira pessoa do presente indicativo. Ok. Marcelo, me dê um exemplo do verbo irregular, o verbo ser. O verbo ser é um verbo irregular, correto? Correto. Mas guarda uma informação. Todo verbo anômalo, olha aqui, ó. Todo verbo anômalo também é irregular, ó. Também é um verbo irregular. Por que eu não posso falar que ser anômalo é ser irregular? Por que eu não posso falar isso? Porque, note, nem todos os irregulares são anômalos, mas todos os anômalos são irregulares. O examinador vai ficar brincando com isso? Vai não. Eu só coloquei a definição para ti e estou colocando aqui para que você guarde. Os principais verbos anômalos que são cobrados são dois. Anota, nossa banca já cobrou mais de uma vez. Você vai fazer o puxadinho aí, ó. Verbo anômalo, ser e ir, correto? Guarda esses dois aí, são os principais que são cobrados. Lembrando, se ser e ir são anômalos, obviamente eles são irregulares. Por quê? Porque todo anômalo é irregular. Perfeito? Tranquilo, Marcelo. Vamos ver. Nota então aqui, ó, que de cara ele diz: o mistério está na tua vida e é um sonho louco. Ah, tranquilo. Nota que esse é aqui, ó, é um verbo ser, não é verdade? Sim. Esse daqui é o verbo ser, ó. Show de bola. O verbo ser, como eu falei, é um verbo anômalo. Na letra A ele diz, ó, existe no texto um verbo anômalo. Corretíssimo. Letra A. Tranquilo? Tranquilo. Mas ali essas outras formas aí, ó. Em que ele afirma: os verbos do poema, no imperativo negativo, estão flexionados na terceira pessoa. Ele diz: desça é a forma afirmativa do presente no primeiro verso, ok? Correspondente ao primeiro verso. Subir está no texto como verbo bitransitivo. Vamos tirar logo AD, vamos descartar logo AD de cara. Por quê? Porque os outros ali vão ter que fazer conjugação. Eu vou apresentar como é que se dá a conjugação. Olha comigo. Não subas ao sótão. Não subas ao sótão. Nota, verbo bitransitivo é aquele que é VTDI, transitivo direto e indireto. Eu pergunto, aqui ó, não subas ao sótão. É um verbo VTDI? É não, ok? O examinador nem quis confusão. Como regra, isso aqui a gramática vai falar que é um verbo intransitivo, tá? Quem sobe simplesmente sobe. Ao sótão indica um lugar, adjunto adverbial. Como regra, a gramática vai chamar isso aqui de verbo intransitivo, correto? Correto. Temos então de analisar o item B e o item C, respectivamente. Como é que funciona essa bagaça? Vem comigo, ó. Ele fala no item B o seguinte: os verbos do poema no imperativo negativo estão flexionados na terceira pessoa. Vamos pegar algum verbo aqui que esteja no imperativo negativo, ó. Não
desças. Ok, ele disse que isso aqui é terceira pessoa. Eu montei para ti aqui o quadro para que você já deixe aí bonitinho e saiba como sistematizar. Ó, os mais cobrados, ou as formas mais cobradas, são as formas que derivam do presente do indicativo. São elas o presente do subjuntivo, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Correto? Correto. Se eu souber fazer essas conjugações, eu já estou aqui com um caminho bem encaminhado. Já estou com um caminho, né, bem definido. A forma que ele coloca ali é dessas, né? A forma que ele coloca ali é dessas, não é isso? Deixa eu voltar aqui, ó. Não dessas, né? Exatamente, não desças e tem um pouquinho mais abaixo, né? Não subas, não desças e não subas. Certo? Tranquilo, Marcelo. Não desças e não suba. Ok. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar, então, com o não desças, tá certo? Não desças. Ok? É uma forma que dá pra gente trabalhar aqui, dá pra colocar tranquilamente, dá pra conjugar. Vamos fazer aqui juntos. Vamos lá. Ó, presente. Presente do indicativo do verbo descer, eu desço. Eu desço. Perfeito. Ok. Tu, presente do indicativo. Tu desces. Ok, Marcelo. Cadê o Czinho? Ficou faltando o Czinho aqui, ó. Tu desces. Show de bola. Show de bola. Lembrando, não tem cedilha, né? Nessa bagacinha de aqui. Vou fazer o seguinte, deixar mais pra cá um pouquinho. Vai ficar mais bonito. Tu desces. Ok, Marcelo. Ele desce. Show de bola. Nós descemos. Nós descemos. Vós desceis. Vós desceis. E eles descem. Ok? Ok. São as pessoas relacionadas a quê? Relacionadas ao presente do indicativo. Por que é presente, Marcelo? Porque é o agora. Presente é o estado momentâneo. Agora é o agora. O agora é o presente. Tranquilo? Tranquilo. Além disso, por que é indicativo? Porque é o campo da certeza. Eu desço. Então, as primeiras pessoas do presente do indicativo eu tenho que saber. Correto? E o presente do subjuntivo? Para conjugar o subjuntivo, eu uso o quê? Ó? Eu uso o quê? Porque o subjuntivo é próprio de oração subordinada. Então, como é que fica aqui essa bagaceira? Fica assim, ó. Que eu desça. E eu desça. Aqui eu coloco cedilha porque senão vai ficar que eu deca, né? Aí não tem condição. Beleza? Então, que eu desça. E tu desças. E tu desças. Que ele ou ela desça. Ok, o cedilha vai ter que acompanhar o subjuntivo, porque senão vai ficar deca, correto? Então, cedilha não ocorre no indicativo, mas ocorre aqui no subjuntivo. Que eu desças, ok. Que nós desçamos, ó. Desçamos. E vós desçais. Desçais, estranho, né, Marcelo? Sim, mas é a forma. E que eles desçam. Ok, Marcelo, que eles desçam. E agora? Agora eu tenho que lembrar que o imperativo negativo e o imperativo afirmativo não possuem a primeira pessoa. Correto? Correto. Além disso, guarda essa informação. Como eu estou falando de um imperativo negativo, por óbvio, eu tenho que assinalar uma negatividade. Então, o não acompanha a conjugação aqui, ó. Não, não, não e não. Perfeito. E agora, Marcelo, agora é fácil demais. Você vai pegar todas as pessoas que estão aqui no presente do subjuntivo e vai copiar aqui, ó, no imperativo negativo. Copia todo mundo, copia todo mundo, copia todo mundo, copia todo mundo. Tranquilo? Tranquilo. Então, como é que fica? Mesma coisa, né? Só copiar, sem erro. Ó, não desças quem? Não desças tu, não é verdade? Ó, não desças tu. Lembrando que é o tu, porque é segunda pessoa. Não desça quem? Não desça eles? Não desça você. Aqui, a forma que eu vou utilizar é o você, correto? Não desçamos nós. Não desçamos nós. Não. Opa, ficou feio, né? Não desçamos
desçais. Não desçais. Agora que eu dei fé que ficou faltando um Szinho aqui, ó. Não desçais vós e não desçam vocês, ok? Não desçam vocês. Marcelo, não é não desçam eles, não? Não desçam vocês. Vocês. Show de bola, show de bola. Você é uma pessoa aqui, correto? Correto. E agora, Marcelo? Agora para finalizar e passar a régua, ó. Eu vou pegar uma coisinha de caneta aqui, essa daqui, pronto. Para fazer o imperativo afirmativo, a única coisa que vai ser modificada são o quê? As segundas pessoas. As segundas pessoas eu vou ter que fazer a modificação, ó. Ok? Por quê? As segundas pessoas do presente do indicativo formarão, deixa eu puxar a setinha para cá. Formarão as segundas pessoas do imperativo afirmativo. Então, setinha para cá. Setinha para cá. Beleza? Beleza. Eu vou levar o desses e o D6 para lá, mas não posso levar de qualquer forma. Eu levo para lá sem o S, ó. Sem o S. Eu retiro o S e levo as formas para lá, ó. Bora levar. Sem o S, como é que fica lá? Fica desce, né? Não, ó. Desce tu, ok? Ok, e aqui? Descei vós. Tranquilo? Tranquilo. E o restante, Marcelo, dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Conjugar dá trabalho. Por isso que muitos alunos não sabem, né? Ou têm dificuldade, ou pulam esse tipo de questão. Não vai ser o seu caso. Eu estou ensinando justamente para você saber como é que funciona. O passo a passo é esse. Agora é só treinar. Agora é só jogar quem está aqui, ó. Só copiar, ó. Desça você. Desçamos nós. Cadê o S? Desçamos nós. E por fim, desçam vocês. Correto? Correto. Marcelo, isso vai servir para responder a minha questão? Vai. Olha aqui, ó. Ele diz na letra B. Ainda estamos na primeira, mas é só a primeira mesmo que exige um pouquinho mais de trabalho, certo? As demais a gente consegue fazer tranquilo. Ó, os verbos do poema, no imperativo negativo, estão na terceira pessoa do singular. Veja que a forma desçais, ó. Eu vou buscar lá. Ele diz que é terceira pessoa. Desças, na verdade, né? Não desças. Ele diz que isso é terceira pessoa. Olha comigo lá, ó. Se é terceira pessoa, é para estar aqui, ó. E ele diz que é terceira pessoa singular. Veja, terceira pessoa singular tá bem aqui, ó. É desça. Certo? Certo. Ele afirma que é desças. Por isso a letra B tá errada. A letra C diz assim, ó. Desça é a forma afirmativa correspondente ao primeiro verso. Então, ó. A forma negativa é desças. Ok. A forma afirmativa do desças aqui, ele está falando desse desças. A forma afirmativa nós já vimos, desse segunda pessoa. Ele diz que essa forma afirmativa seria desça. Vamos ver? Ó, cadê a forma afirmativa? A forma negativa é desças. A forma afirmativa é desce. Veja, a forma seria desce e não desça, como ele afirma, correto? E a letra D nós já fizemos. É um verbo transitivo direto e indireto? Não. Nosso verbo ali é um verbo intransitivo. Então, questão de número 1, destrinchada para você. Faça, refaça, leia, releia, porque há uma possibilidade de este tipo de questão ser cobrada aí no momento da sua prova. Vem comigo, vamos para a questão de número 2, que vai dizer o seguinte. A partir desta, vamos ganhar mais celeridade, tá? Genoveva acendeu uma vela, depois foi sentar-se na soleira da porta e pediu-lhe que contasse alguma coisa das terras por onde andara. Deolinho recusou-se a princípio, disse que ia embora, levantou-se de alguns passos na sala, mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do nobre diabo, do pobre diabo. E ele voltou a sentar-se para dizer 2 ou 3 anedotas do bordo. Genoveva escutava com atenção, interrompidos por uma mulher contava com atenção. Interrompidos por uma mulher da vizinhança que veio, Genoveva fê-la sentar-se também para ouvir as bonitas histórias que o senhor Deolindo contava ou estava contando. Não houve outra apresentação. Ele diz assim, ó, leia o texto acima e aponte o item correto. Beleza, precisaria nem ter lido, né? Porque é um texto que não vai cobrar compreensão, o texto vai cobrar, ó, sujeito, taranã, só a parte sintática. Então, eu indico esse tipo de texto que é utilizado exclusivamente, somente para fazer análise sintática, você nem leia. Nem
precisa ler, lê só o trecho que ele vai cobrar. Vamos lá. Sentar-se na linha 1, o sujeito é simples. Vamos ver. Na linha 1, ó, Genoveva acendeu uma vela. Depois foi sentar-se. Foi sentar-se. Depois foi sentar-se. Em sentar-se, o sujeito é simples. Foi sentar-se. Não. Depois ela. Ó, ela foi sentar-se. Certo? Na soleira. O sujeito aqui é oculto. Ó. Não é um sujeito simples, não. É oculto. Certo? Certo. Então a letra A está descartada. Letra B. Deolindo é o sujeito de recusou na linha 3. Vamos ver, ó. Linha 3, Deolindo. Vamos lá. Levantou-se. Deolindo recusou a princípio. Deolindo recusou a princípio. Ok. Aqui o Deolindo é o sujeito. Ó. E de acendeu, né? Na linha 1. Genoveva acendeu. Calma aí, ó. Aqui é Genoveva. Genoveva é o sujeito da primeira linha, da linha 1. Da linha 3, de fato, Deolindo é o sujeito, ó. Por quê, ó? Quem ou o que recusou? Deolindo. Deolindo é o sujeito da linha 3, mas está errada a questão a afirmar que ele é o sujeito daqui e o sujeito da linha 1, né? Eu descarto. Letra C. Em que ali veio, o pronome exerce função de sujeito. Vamos ver. Mas o demônio da esperança mordia, beijava o coração e ele voltou a sentar-se, paraná, Genoveva interrompidos por uma mulher. Pronto. Interrompidos por uma mulher da vizinhança que... Veja que esse que retoma mulher da vizinhança. Ok? Uma mulher da vizinhança. Como é que eu sei a função do que, Marcelo? É muito simples. É só substituir o que pelo termo aqui ele faz remissão. Correto? Uma mulher da vizinhança. Uma mulher da vizinhança veio. Poxa, o que está retomando uma mulher da vizinhança, não é verdade? Faz a análise sintática. Quem ou o que veio? Uma mulher da vizinhança. Uma mulher da vizinhança funcionaria como sujeito. Se o termo aqui, o que, está fazendo remissão, funciona como sujeito, qual é a função do que? Função de sujeito. Aí ele diz, o pronome exerce função de sujeito. Corretíssimo. Letra C é o nosso item. D. O sujeito de mordia é indeterminado. Vamos ver, linha 4, ó. Diz que, embora levantou-se alguns, mas o demônio da esperança mordia. Quem ou o que mordia? O demônio da esperança. Isso aqui é o sujeito. Ele diz que é um sujeito indeterminado. Não, é um sujeito simples. Ele está escrito, ou seja, eu consigo ver, é um sujeito explícito. E eu consigo fazer a marcação, só possui um núcleo. Ok? Tranquilo. Então, gabarito letra C. Terceira. Temos oração sem sujeito no item. Já vou para o gabarito contigo para você ficar esperto. Ó, letra A. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Bom, a cólica do próximo é suportada. Aqui é o meu sujeito. É uma voz passiva sintética. O sujeito é esse termo. A Pedro chamou-lhe Cristo cepas, pedra. Veja, a Pedro chamou-lhe Cristo. Quem ou o que chamou? Cristo, né? Cristo, veja o contexto, chamou a Pedro, ou seja, nomeou cepas. Chamou, nomeou, predicativo do sujeito, correto? Tranquilo, cepas. Cepas é o predicativo, melhor dizendo, né? Pedro é um objeto, ó. Tranquilo? E cepas é o predicativo do objeto. Ok, ele diz o seguinte, ele quer uma oração sem sujeito. Aqui, Cristo é o meu sujeito, né? Então, errada a letra A e errada a letra B. Eu tenho sujeitos aqui que são simples. C. Vão lá pedir sinceridade ao coração. Vão lá quem? Vão lá vocês. Certo? Vão lá vocês. Ok? Vão lá vós. Vão lá vocês. Eu poderia colocar, né? Nessa sistemática aqui, que é um sujeito oculto. Existe sujeito sim. Só está oculto. Ficamos com a letra D. Nota. Veja. O verbo andara ou andava, tal qual está, andava, ele pode assumir o sentido de haver. Nossa banca cobrou mais de uma vez isso. Veja o exemplo. Ó. Andava por um mês, ou seja, havia um mês que Dagoberto se achava no bondo, ok? Tranquilo? Ou no bondô, nesse caso, né? Por conta da acentuação, no bondô. Cuidado, o verbo haver aqui está sendo empregado. O verbo andava é empregado como haver, ou seja, o verbo haver é empregado. Tranquilo? O verbo haver, como é o verbo impessoal, note que esse carinha aqui, esse verbo também, ó,
É um verbo haver no sentido de tempo passado, né? Ó, tempo transcorrido, correto? Ele é um verbo impessoal, então gabarito letra D. Questão mais puxada, mas faz parte também. Aponte a palavra formada por derivação, ó, regressiva. A derivação regressiva é aquela, ou também chamada de deverbal. É aquela que surge de um verbo, ó, para o quê? Substantivo. Substantivo. Ok? É aquela que surge de um verbo para um substantivo. Marcelo, eu quero um exemplo. Sim. Quando eu digo assim a você, ó, existe ali o caminhar. De caminhar, eu posso formar o quê? A palavra caminho. Correto? O caminho. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Eu coloco aqui o caminho. Veja que eu saí de um verbo e decaí num substantivo. Correto? Vamos ver se acontece isso em algum processo. Perfumar. Perfumar é o contrário, surge de perfume. Concorda comigo que perfumar vem de perfume? Correto, Marcelo. Ok, então perfumar não pode ser. O ataque. Veja, ataque deriva de quem? De atacar. De atacar surgiu a palavra ataque. Ok, e ele até faz questão de colocar o artigo ali, ó. O ataque. Então veja que eu saí de um verbo e cheguei a um substantivo. Essa é a chamada derivação regressiva, também chamada, ó, de deverbal. Regressiva ou deverbal. Letra C, empobrecer. Não, empobrecer é derivação parasintética, ok? Por que, Marcelo, que é derivação parasintética? Porque quando eu faço a classificação ali na parassíntese, né? O que é que eu tenho? Eu tenho a colocação de prefixo e de sufixo e a supressão de um ou de outro causa estranheza na minha palavra. A palavra deixa de existir. Veja que eu posso falar empobrecer, ok. Note, cuidado para você não pensar que empobrecer é derivação prefixal e sufixal. Não é. Por quê? Eu tenho a palavra pobre, de fato, que é o radical. Mas se eu colocar só o em aqui, ó, a palavra pobre ou empobre não existe. A palavra empobre não existe. Da mesma forma, pobrecer. Existe pobrecer? Não. Existe empobrecer ou existe a palavra pobre. Beleza. Então não posso chamar nem de derivação, né, prefixal e sufixal. Essa chamada derivação parasintética. Tranquilo, Marcelo. Ó, ficamos com a letra B e por fim ele bota a letra D, que diz infelizmente. Note que o meu radical é a palavra feliz. Eu venho a este radical e coloco aqui um in, ó. Esse in é um prefixo. Prefixo por quê? Porque é um sufixo, ou seja, melhor dizendo, porque é um afixo. O que é afixo? Qualquer união que eu faço com a minha palavra, sem que se tenha uma palavra pronta, um radical pronto. Os mais comuns, o in, correto? O in com certeza é o mais cobrado, né? Sobretudo o in aqui. O a, prefixo também, muito cobrado. Tranquilo? Então aqui seria uma derivação prefixal. Gabarito letra B. Bora para a próxima. Questão número 5. Aponte o item cuja classificação dos termos está incorreta. Eu quero a incorreção, correto? Tranquilo. Veja comigo, ó. O professor é estimado de todos. Veja que de todos aqui, ó, indica o chamado agente da passiva. Como é que eu posso, Marcelo, identificar o agente da passiva? Como regra, o agente da passiva não vem com a preposição de, mas vem com a preposição por. Ó, por fulano, por todos, ó, por todos. Ok. Se eu conseguir colocar o por ali dentro da sentença, por algo, por ele, por nós, por vós, o que é que eu vou ter, Marcelo? O agente da passiva. Olha o exemplo, ó. O professor é estimado de todos. Eu poderia colocar o professor é estimado por todos? Sim. Eu poderia até transformar essa voz aqui, ó, em uma voz passiva sintética. Estima-se o professor. Na voz passiva sintética, eu não posso colocar a figura do agente da passiva. Então fica estima-se o professor é estimado. Mesma coisa. B. A compra do terreno. Veja, transformou os planos da empresa. Ele disse que isso aqui é um adjunto adnominal, lembrando que eu quero a incorreta. Vê comigo, ó. A compra do terreno. O termo tem preposição? Tem. Então pode ser complemento nominal ou adjunto. Por que não pode ser objeto indireto mesmo, hein? Porque surge do nome, ó. É a compra. Nota que isso aqui é um substantivo. Termo preposicionado que se liga a nome não pode ser objeto indireto, porque o objeto indireto se liga a verbo. Tranquilo.
A compra do terreno. Aí você vai analisar comigo. Existem várias formas, né, de você analisar. O segundo parâmetro é olhar. O primeiro, obviamente, é analisar do ponto de vista da preposição. O termo tem preposição? Tem. Se o termo tem preposição, pode ser complemento ou adjunto. O segundo parâmetro é analisar a quem o termo preposicionado, ou seja, o do terreno, que aqui está, o do terreno, está se ligando. Veja que ele se liga à palavra compra. Compra é um substantivo, ó. Substantivo abstrato. Por que, Marcelo, que é um substantivo abstrato? Porque deriva de um verbo, ó. Deriva de verbo, correto? Deriva do verbo comprar. Sim, é um substantivo abstrato. Se é um substantivo abstrato, ele pode continuar sendo adjunto ou complemento. Aí eu vou para a última análise, que é o quê? Agente paciente. Quem é o agente? Quem é o paciente deste termo preposicionado? Veja, a compra do terreno. Eu pergunto, o terreno pratica a ação de comprar? Porque se for isso que acontece, eu tenho um adjunto adnominal de fato. Ou o terreno sofre a ação de ser comprado? Porque se for isso que acontece, eu tenho um complemento nominal. Veja, quando eu digo a compra do terreno transformou os planos, o terreno foi comprado. Veja que o terreno sofre a ação de ser comprado. Se ele sofre a ação, o termo preposicionado sofre a ação, eu estou diante de um complemento nominal e não de um adjunto. Por isso o gabarito é a letra B, correto? Letra C. Estas palavras, quem as disse foi Cristo. Ele diz que é um objeto direto pleonástico. Não é tão cobrado assim, tá? Objeto direto pleonástico. Mas é importante conhecer. Veja, quem ou o que disse? Cristo. Cristo disse essas palavras. Cristo disse, ó, estas palavras. Nota que estas palavras é o objeto direto, é aquilo que é dito. Correto? Correto. Nota, então, que eu tenho esse as aqui, ó, que retoma o próprio objeto direto. É como se eu tivesse dois objetos diretos. Por que isso acontece, Marcelo? Porque eu quero dar ênfase, eu quero reforçar esta ideia. Quando isso ocorre, ou seja, eu tenho dois objetos, sendo que um reforça o objeto que de fato é existente, eu tenho o chamado objeto direto pleonástico. Por isso, pleonástico, né? Porque ele tem, obviamente, ali uma redundância, um reforço, uma utilização novamente, né, do próprio termo. Letra D. Referiu-se à saudosa Coimbra. Ok, ele diz que é núcleo do objeto indireto. Vamos ver. Quem se refere a, não é verdade? Sim, se refere à saudosa Coimbra. Veja que Coimbra aqui é o meu substantivo próprio. Substantivo próprio sempre vai ser núcleo do objeto. Tranquilo? Sempre vai ser núcleo de algum termo. Nesse caso, como saudosa Coimbra é o objeto indireto, nota, ó, quem se refere a. Ok? Então é um verbo transitivo indireto. Isso aqui é o meu objeto indireto. Quem é o núcleo? É a palavra Coimbra. Coimbra é um lugar de Portugal, né? Uma cidade que fica em Portugal. Beleza? Saudosa. Saudosa é um adjunto adnominal aqui de Coimbra. Bacana? Letra B é o nosso gabarito. Bora para a próxima. Sexta questão diz o seguinte. Apresenta a oração coordenada sindética adversativa, o item. Vamos ver. Coordenada sindética adversativa. Adversativa é aquela que tem ideia de mas, contudo, embora, contudo, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, né? Marcelo, eu posso colocar o embora? Posso, mas como regra, o embora é cunho concessivo, tá certo? Para nossa banca, sobretudo. Para nossa banca, embora é concessivo. Acabou, morreu Maria Preá, certo? O mas, o contudo, o entretanto, todavia, o no entanto, são valores sim adversativos. O embora não. Para nossa banca, nós não podemos levar o embora como sendo adversativo. Bora lá. A justiça que corrige ou castiga deve ser inspirada pela bondade. Corrige ou castiga. Ok, eu tenho aqui uma ideia o que? Alternativa, que dá alternância. Não é o que eu quero. A igreja diz-nos que supõe que sou homem, logo conclusivo, não sou pó. Fazia de tudo para ser agradável, pois explicativo, não deixava a pergunta sem resposta. Tem que ser a letra D. De outras ovelhas cuidarei, que não de vós. Veja que esse que, ele desempenha uma função de conjunção coordenativa adversativa. Marcelo do céu. Eu pensei que fosse só o mas, o contudo, entretanto. Se for para ficar no mesmo, a gente nem faz, né? O nosso encontro nem é feito. Certo?
Veja, são peculiaridades da nossa banca. Note que esse que aqui eu posso substituir, é só você guardar o bizu. Guarda o bizu, mano. É só você lembrar lá na hora da sua... É impossível, cara, que os termos que nós tratamos aqui não sejam cobrados na sua prova. Eu acho difícil que esse tipo de questão aqui se repita, certo? Que essa questão aqui. Mas muitas das questões aqui que foram abordadas ao longo dos nossos encontros, com certeza se repetirão. Então, ó, de outras ovelhas cuidarei, mas não de vós. Veja que esse que equivale a mais, então ele dá a ideia, né? Obviamente ele introduz uma ideia de conjunção coordenativa adversativa, ou oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Ainda que não se tenha mais, eu tenho um termo que é adversativo. Questão número 7, bora tocar o barco, que o tempo urge. Ó, a alternativa em que o vocábulo está acentuado em razão da mesma regra ortográfica que determina a acentuação de transpolo. Por que que transpolo está acentuado? Porque é uma oxítona, ok? Oxítona. Show, ó. A sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Ah, Marcelo, esse lo aqui não conta. Não conta. A sílaba tônica é a última da terminação da palavra. Veja, na letra A ele coloca por. Não, o verbo por, que recebe essa acentuação, é para distinguir, né, daquilo que é por verbo, eu vou pôr o trabalho na mesa, daquilo que é preposição. Ele passou por todos os lugares, por exemplo, né? A preposição e verbo precisam ser distinguidos de alguma forma, há essa marcação aqui fonética e gráfica, né? Também na ideia. Agora, encontrá-lo. Veja que a sílaba tônica é a última e recebe acento por terminar em A, ó, da mesma forma que o transpolo termina em O, uma vez que as oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S em OENS, são acentuadas. Então, nosso gabarito é a letra B. Veríamos. Veríamos é regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Excluí-lo, cuidado. Exclu-i-lo. A separação é assim. Ah, Marcelo, é uma paroxítona. Não. Isso é a regra do hiato. Beleza? Show. Toca o barco, vem comigo. Questãozinha de número 8. Questãozinha de número 8 diz. Leia o texto 3 e assinale o termo que exerce função de sujeito. Eu quero aquela que exerce função de sujeito. Tranquilo, vamos lá. Ó, beijarei a verdade santa e nua. Verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecidas. A sombra de uma luz escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Lindo, né? Ele quer o termo dentro desse trecho que exerce a função de sujeito. Vamos ver. Ele diz eu, ó. Eu, elíptico no texto. Vamos lá. Beijarei. Quem beijará? Eu, ó. Está oculto elíptico desinencial? Está. A verdade, né? Verei, paraná, paraná, paraná. Descansa em o meu leito solitário. O meu leito solitário. A floresta, a sombra de uma luz. Escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Poxa, tranquilo. Existe um sujeito aqui, ó. Desinencial eu. Lá no primeiro trecho. Existe. Logo no primeiro item, no primeiro verso, primeira estrofe, possui ali, correto? Tranquilo. Primeiro verso, ó, verso de uma estrofe. Tô? Tranquilo. Massa, Marcelo. Santa, vamos ver o santa. Ó, beijarei algo, a verdade santa. Santa é adjunta adnominal de verdade. Correto? Correto. Descansem, descansem é verbo. Verdade, verdade, a verdade. Beijarei algo, a verdade. A verdade é o núcleo do objeto direto. Gabarito é a letra A. Quarto texto. O leme partiu-se, marinheiros tristes, contam pensativos os mortos antigos e os inúteis vivos. Cecília Meirelles. Baseado no texto 4, está classificado corretamente o item. Vamos ver. Ó, ele diz tristes, é adjunto adverbial de modo. Cuidado, o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito são muito confundidos, né? E isso pode trazer problema na hora da sua análise. Eu quero indicar como que você vai fazer para não sentir este tipo de problema. Veja aqui, ó. O leme partiu. Marinheiros tristes contam pensativos. Calma aí. Vai classificar sintaticamente, começa sempre pelo verbo. Contam. Quem ou o que contam? Marinheiros tristes. Opa, marinheiros tristes é o meu sujeito. Veja que dentro do sujeito existe a palavra tristes, ó. Ok? Que caracteriza ou qualifica o termo marinheiros. Portanto, é um adjetivo. Correto. Eu não posso chamar de predicativo do sujeito. Sabe por quê? Vou te dar 2 exemplos aqui e você já vai pegar de cara. Tenho consciência disso, ó.
Quando eu falo assim para ti, ó, o homem feliz, trabalha. Ou quando eu digo assim, ó, o homem trabalha feliz. Eu pergunto, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você vai guardar algo aqui no seu coração. Veja, no exemplo de cima, quando eu digo o homem feliz trabalha, quem ou o que trabalha? O homem feliz. Correto? Correto. No exemplo de baixo, o homem trabalha feliz. Quem ou o que trabalha? O homem. Correto? Correto. Veja, isso aqui, olha para mim um instante. Você não vai levar só para a sua prova, não só para esta prova, mas para todas as provas que você for fazer a partir deste momento. Você vai internalizar isso no seu coração. Vem comigo, ó. Nota, no exemplo de cima, eu tenho a palavra, a expressão feliz, dentro do sujeito. Porque se eu perguntar quem ou o que trabalha, o homem feliz, isso aqui é o sujeito, ó, não é verdade? É. O homem aqui é sujeito da expressão de baixo. Ok. Veja que feliz aqui, ó, está dentro do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É a palavra homem, porque é um substantivo, tranquilo, o termo está ali até determinado pelo artigo o. Homem aqui é o meu núcleo. Feliz aqui é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele é um adjetivo que está dentro do sujeito. Adjetivos dentro do sujeito são adjuntos adnominais. Assim como esse o, se ele cobrasse a classificação sintática desse o, possui, Marcelo? Possui. Só quem não tem classificação sintática são conjunções, interjeições e preposições. O restante tem, todos possuem função sintática, todos os itens, né? Então esse a aqui seria adjunto adnominal, beleza? Beleza. Olha o exemplo de baixo. O homem trabalha feliz. Veja que o homem é o meu sujeito. Mas note que feliz não está dentro do sujeito. Feliz está fora do sujeito. Feliz é um atributo que é dado a este homem. Alguém visualiza e diz que este homem é feliz, ou que ele trabalha e está feliz. Consegue compreender? Sim. Feliz aqui, ó. Feliz aqui é um termo que é atribuído a este homem. Correto? Correto. Marcelo, feliz aí é predicativo do sujeito ou é adjunto adverbial? É só você fazer o seguinte. Ó. Se eu colocasse aqui o termo os homens trabalham, obviamente. Aí eu colocasse aqui o termo feliz. Daria certo? Os homens trabalham feliz. Ficaria bom? Seria dizer, poxa, os homens trabalham feliz. Fica um tanto quanto esquisito, não fica não? Fica. Se eu dissesse assim, os homens trabalham felizes. Marcelo, felizes fica melhor, não fica não? Fica. Felizes trabalham felizes. Fica melhor. Os homens trabalham felizes, fica estranho. Os homens trabalham felizes, fica melhor. Embora eu não tenha de cara nítido um verbo de ligação, aqui é predicativo do sujeito. Correto? Correto, Marcelo. Então veja, outro exemplo eu poderia dizer, ó, o homem é feliz. Aqui não tem para onde fugir. O homem é feliz. Aqui ninguém vai bugar. Por quê? Porque veja, quem ou o que é feliz? O homem. Sujeito. Feliz é uma característica deste homem. Predicativo do sujeito. Correto? Correto, Marcelo. Correto. Tranquilo. Massa demais. Aqui, então, ó, eu tenho um predicativo do sujeito, é algo que está fora deste sujeito. Beleza? Beleza. Ao item, ele diz assim, ó, tristes, aí ele diz que é adjunto adverbial de modo. Veja aqui, quem ou o que contam? Os marinheiros tristes. Veja que marinheiros tristes é o sujeito. Tristes está dentro do sujeito. Então, ele só pode ser adjunto adnominal. Pensativos é complemento nominal. Contam pensativos. Opa, calma aí. Pensativos, ele dizer que é complemento nominal, já posso descartar de cara, porque complemento nominal sempre tem preposição. Sempre, sempre. Ah, então não pode.
Letra C, antigos, ele diz que é aposto. Veja, contam algo, contam os mortos antigos. Veja que o termo os mortos antigos desempenha a função de objeto direto, porque quem conta, conta algo. Sim. Note que antigos é um adjetivo que está dentro do objeto. Que foi que eu falei? Todo adjetivo que estiver dentro do termo sintático maior, que é sujeito ou objeto, só pode ter uma função, que é a função de adjunto adnominal. E diz que é aposto, então está errado. Ficamos com a letra D. Marinheiros tristes é um sujeito simples. Vamos ver. Quem ou o que contam? Marinheiros tristes. É um sujeito. É simples, Marcelo? É um sujeito simples porque só tem um núcleo, que é a palavra marinheiros. Um único núcleo. Beleza? Tranquilo. Então, gabarito letra D aqui. Questão subsequente. Questãozinha de número 10. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria além do muro da estrada. Bora tocar o barco porque nós precisamos aqui ganhar tempo. No texto 5, o termo destacado que não exerce a função de sujeito corresponde ao número. Vamos lá. Conta a lenda. Veja, isso aqui é meu verbo. Quem ou o que conta? A lenda é o sujeito. Beleza, o texto, o número 1 é sujeito. Eu quero aqui não é. Conta algo que uma princesa dormia encantada, a quem só despertaria um infante. Quem ou o que despertaria? Um infante. O infante é o sujeito. O infante despertaria a alguém, despertaria a princesa. Ó. E o termo a quem retoma princesa. Sim, princesa encantada, que funciona como objeto indireto. Se o termo aqui retoma o objeto, qual a função dele? Objeto indireto. Opa, já encontrei meu gabarito? Encontrei, é o termo 2. Que viria? Um infante que viria. Veja que esse que equivale ao qual, ó. O qual. Então, pronome relativo. Se é pronome relativo, tem função sintática. Retoma o termo infante, ó. Um infante, o qual viria. Quem ou o que viria? Um infante. É só substituir o que pelo termo a que ele se refere. Quem ou o que viria? Um infante. Ok. Um infante, o qual viria. Veja que a função do que também é de sujeito. Tranquilo? Então, o gabarito da questão número 10 é a letra C. Bora para a 11ª. Houve falha no uso da pontuação no item. Vamos lá. Do alto do morro, vírgula, avistamos. Opa, avistamos nós. Veja que o sujeito está oculto, elíptico ou desinencial. Essa vírgula aqui marca o adjunto adverbial de lugar. Do alto do morro. Ok. Avistamos algo, ó. A jangada. Avistamos jangada, lanche e prancha. Ih, Marcelo. Nota que quem avista algo. O primeiro termo aqui, a primeira vírgula, ela não pode ser utilizada, porque eu não posso separar o verbo transitivo direto do seu objeto direto. Ó, então essa vírgula aqui ela não deveria ocorrer. Ah, Marcelo, e essa vírgula aqui e essa daqui? Estas outras vírgulas poderiam acontecer, porque elas estão intercalando os outros objetos. É como se fosse um objeto direto, outro objeto direto e outro objeto direto. São intercalações, mas da primeira, do verbo transitivo para o primeiro termo citado, eu não poderia colocar vírgula. Olha a letra B. As palavras, levem-as ao vento. Note, leve algo ao vento, leve as palavras. Veja que essa vírgula aqui marca um termo que nós já estudamos, nós já vimos. É o objeto direto, o quê? Chamado pleonástico. Para entender esse termo, nós intercalaremos, né? Para denotar, indicar esse termo, nós intercalaremos com o uso da vírgula. Tá ok aqui também. Não é o que eu quero. Porque eu quero o termo em que houve o erro, né? Então já encontramos. Atenta e carinhosa, ela cuidava bem dos pais. Atenta e carinhosa indica que a forma, né, o modo, então adjunto adverbial. D. Machado de Assis, autor de Dom Casmurro. Veja que autor de Dom Casmurro está entre vírgula aqui, ó, porque é um aposto, correto? Um aposto explicativo de Machado de Assis. Então, gabarito é a letra A na 11. 12. Assinale o item em que o pronome lhe não foi corretamente empregado. Veja. O pronome lhe tem duas funções. Ou ele desempenha a função de objeto indireto, ok? Ou ele indica posse. Show de bola? Show. Indicando posse, ele vai ser adjunto. Indicando objeto indireto, por óbvio, ele vai ser adjunto, vai ser objeto indireto. Correto? Correto. Vamos ver o credor aqui, ó. Quero-lhe com ardor. Quem quer a alguém. Preposição. Veja que introduz um objeto indireto, porque quem quer a alguém. Ok. Com ardor é o modo. Veja que esse lhe foi bem empregado. Foi. Ele quer o que não foi. Deixou-lhe sair. Calma aí. Quem deixa alguém sair. Eu deixei o rapaz, eu deixei a moça sair. Eu deixei o rapaz sair, deixei a moça sair, deixei o fulano sair. Veja que o verbo deixar é um verbo transitivo
Só que direto, transitivo, direto. Ok. Então esse lhe poderia ser empregado aqui, Marcelo? Poderia não. Deixou-lhe sair, não. Deixou-o ou o deixou. Ele o deixou, para colocar uma próclise facultativa, ou, neste caso, deixou-lhe, era uma forma inadequada, deixou-o seria a forma adequada. Fica estranho? Fica, mas valeria sim a colocação. Letra B, tranquilo? C, a vida lhe era agradável. A vida era agradável a ele, ó. Então, ó, agradável a alguém. Sim, a vida lhe era agradável a alguém. Ok, a ele. Ele tem essa função, né? Desempenhando essa função, né? Beleza? D, cortaram as unhas dele, né? Relação de posse. Então, tá ok também. A única forma inadequada é a letra B. 13. Quanto à concordância nominal, aponte o item correto. Cara, verbo ser muito cobrado pela nossa banca. Muito cobrado. Tem um cara que cai de com força, é o verbo ser para o Instituto ímpar. Já tratamos aqui, acredito, nesses encontros. Em todos esses encontros, nós tratamos acerca de questões que envolveram o verbo ser. Veja comigo, ó. 6 quilos de linguiça é bastante. Guarda essa informação. O verbo ser, ele é tão especial, mas tão especial, que ele pode concordar com o advérbio. Quando eu digo que ele concorda com o advérbio, óbvio, isso não é o pé da letra, mas você pode levar para a sua prova porque vai fazer você acertar a questão da mesma forma. Então eu falo assim, ó, R$1.000, vou escrever este, tá? R$1.000. R$1.000 é muito para uma jovem. R$1.000 é muito para uma jovem, ok? Ou R$1.000 são muito para uma jovem. Marcelo, qual é a forma? São ou é? Guarda essa informação. Quando você tiver o predicativo do sujeito possuindo um advérbio, como é o caso de muito, como é o caso de pouco, quando esses termos aparecerem, a minha forma deve ficar única e exclusivamente no singular. O verbo ser, então, aqui vai ficar é. Eu não posso dizer R$1.000 são muito para uma jovem. Não. Eu digo R$1.000 é muito para uma jovem. Tranquilo? Então, aqui, o termo concorda com o advérbio. Show de bola? Marcelo, eu posso dizer, na gramática está escrito, olha, nesse caso o verbo ser concorda com o advérbio? Não. Mas você vai se lembrar de que o advérbio ele é invariável. Se ele é invariável, termo invariável, o verbo também vai ser. Beleza? Beleza. Essa é uma concordância especial do verbo ser. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns puristas que de vez em quando passam na nossa live só para dar uma olhada, uma analisada, né, e tal. Podem ser que eles tenham acesso, né, à gramática e visualizem que, de fato, a gramática não fala que concorda com o advérbio, mas que a relação deve se fazer única e exclusivamente de forma impessoal, ou seja, não há concordância. Correto? Beleza? Então, a você que de vez em quando dá uma passadinha para analisar as nossas aulas, eu deixo essa informação. Claro, eu estou falando que concorda com o advérbio de modo genérico, para que quem vai fazer a prova, que não é um professor, quem vai fazer a prova é alguém que quer ser um agente de trânsito da MC, obviamente. Tranquilo? Tranquilo. Então não precisa ser gramático, precisa acertar a questão. Então você guarda. O verbo ser apareceu bastante ou muito, já era, concordância no singular. Letra B. Crise econômica financeira. Calma aí, nós já vimos essa regra. O que é que vai acontecer? São dois adjetivos associados a um substantivo. Essa forma vai ao masculino e essa forma não vai ter substituição, não vai ter mudança. Então fica como? Crise econômico-financeira. Então, ó, já risquei. Letra C. Elas são as alegrias da família. Quem era eles? Dois exemplos importantes aqui também com o verbo ser. Veja, se eu tenho um pronome pessoal reto, ou seja, um pronome pessoal do caso reto, a minha concordância ocorrerá com este pronome pessoal do caso reto. Obrigatoriamente. Isso, estou falando do verbo ser. Quem ou o que são as alegrias? Ela. Ela deve obrigatoriamente ser o sujeito. Então, ela é as alegrias da família.
Tranquilo. Aqui eu não poderia concordar com um ou com outro, Marcelo? Não, porque a precedência é do pronome pessoal do caso reto. Quem era eles? Calma aí. Quem era eles? Quem era eles nesse caso? Aqui, veja. Ah, Marcelo, a concordância não deve se dar com o pronome pessoal do caso reto? Deve. Tranquilo. Eu quero o item correto. Já encontrei com você. Significa dizer que o item D também está incorreto. Mas por que esse termo aqui está era mesmo? Porque eles representa a figura do sujeito. Então aqui, ó, quem eram eles. Lembrando, essa concordância não é com quem, mas sim com o eles. Então, quem eram eles? Correto? Beleza, a precedência é do pronome pessoal do caso reto. Vamos lá, 14ª questão vai nos dizer o seguinte. Aponte o item em que o termo destacado não exerce a função de predicativo do sujeito. Vamos lá, eu quero aquele que não desempenha função de predicativo do sujeito. Letra A. A mulher do fim do mundo chama a luz com um assobio, com um assobio. Quem é o que chama? A mulher do fim do mundo. Quem chama, chama algo, chama a luz. Isso aqui é o objeto direto. Já encontramos. Letra A. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro. Quem é o que seja caro? O pão. Calma aí. O pão é o sujeito. Caro é um predicativo deste pão, né? Não sim, é uma categoria, uma característica associada a ele. C. Uma coisa é patente. Quem é o que é patente? Uma coisa, sujeito. Patente é um predicativo deste termo, predicativo do sujeito. Letra D. Perdi o bonde da esperança. Volto, na verdade, né? Voltou não tem um luzinho aqui. Volto pálido para casa. Volto como? Pálido. Marcelo, eu posso falar que pálido aqui é adjunto adverbial só porque eu coloquei um como? Jamais. Se nós disséssemos assim, ó, nós perdemos o bonde da esperança. Voltamos pálidos para casa. Sim, o termo iria variar. Se o termo varia, não pode ser advérbio. Então, que é predicativo do sujeito também. Como eu quero aquele que não exerce a função, gabarito é a letra A, porque tem um objeto direto. 15ª. Aponte o item em que a palavra grafada está corretamente classificada. Veja, muita sintaxe, tá? Chegou um tempo em que, veja que esse que aqui retoma o quê? Retoma o tempo. É como se eu dissesse, ó, chegou um tempo no qual a vida é uma ordem. Show de bola. Ele diz que isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Corretíssimo. Adjunto adverbial de tempo. O que aí desempenha a função de adjunto adverbial? Porque ele retoma o adjunto adverbial. Letra B. Deixei-me viver como um urso. E sou um urso, o qual sou. O qual sou. É um relativo, sim. Retoma a palavra um urso. Veja. Quem sou? Sou eu. Veja, eu sou um urso, de acordo com o texto. Correto? Correto. Quem é o que é um urso? Eu. Eu desempenho a função de sujeito. Show de bola. Veja, um urso é retomado pelo quê? Ó, é retomado pelo quê? Show. O que funciona como predicativo do sujeito, não é verdade? Sim, porque é uma característica. Esse verbo é verbo de ligação. Um urso é o predicativo do sujeito. Massa. Então, qual a função do quê? Predicativo do sujeito. Ele vem e coloca aqui, é a função de sujeito. Muita gente deve ter errado aqui. Não tá certo isso aqui. Eu quero a alternativa correta. Já encontrei. C. É preciso amar as pessoas como, tal qual, se não houvesse amanhã. Ele diz que há uma conjunção substantiva comparativa. Nada a ver. Não existe conjunção substantiva. Ou as conjunções são adverbiais, ou as conjunções são coordenativas. Não existe a classificação de conjunção substantiva. D. Estrangeiro, vós me estendeis os braços. E somos como, tal qual. Tranquilo, que é comparação. Ele diz que é uma conjunção causal. Não. Letra A é o nosso gabarito. Toca o barco comigo. Questão de número 16. Questão de número 16. Bora lá. Escrita e fixação de informações. Com a correria do dia a dia, a tecnologia ao alcance de todos, escrever à mão tornou-se algo menos frequente. Mas pesquisadores da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, eles elucidaram que nem sempre o que se apresenta como mais fácil é o melhor método. Isso vale para você, concurseiro. Eles explicam que escrever aumenta a memorização, tranquilo, das informações. Estudo realizado pelo psicólogo Daniel Oppenheimer, que não é o da bomba atômica, provou... por meio de um teste aplicado a estudantes que após 30 minutos de apresentação de uma palestra, quando interrogados sobre o assunto abordado, os voluntários que digitaram no notebook, apesar de terem anotado uma grande quantidade de texto, conseguiram assimilar bem menos as explicações do tema proposto.
diferentemente do que aconteceu com o grupo que escreveu à mão. Ou seja, aquele que escreve à mão guarda, retém mais informações. Aí ele fala assim, ó. O propósito comunicativo do texto em análise é: qual que é o propósito? O que esse texto busca? Ele fala na letra A. O texto quer denunciar. Isso é verdade? Não. O texto não está voltado a uma denúncia. Né? O texto mais informa, um texto informativo, caráter informativo. Letra B, descrever? Não. Letra C, ó. Nosso gabarito, o texto informa, ele tem um caráter informativo. Né? Criticar não e descrever também não. Gabarito, letra C, na questão de número 16. Bem tranquilo. 17. De acordo com o texto, é incorreto afirmar. Ok, eu quero aquilo que é incorreto. Obtém-se mais informação quando se escreve. Obtém-se mais informação quando se escreve. O texto afirma isso? Afirma. Quando eu estou escrevendo, eu retenho mais informação. Sim. Sobretudo se essa escrita, obviamente, foi escrita à mão. Letra B. A quantidade de informação aprendida pode variar? Pode variar, sim, pode variar. De acordo com o quê? Com a metodologia que eu estou utilizando. Se eu escrevo à mão, eu retenho mais informação. Sim. Se eu escrevo, obviamente, digitando, se eu digitalizo, a informação ali ela é bem menos retida, né? Letra C, na 17. O número de informações retidas apresenta-se menor ao se digitar. Correto, ó. Tem que ser a letra D, né? Vamos ver. A mesma quantidade de informação que se pode obter ao digitar, ao escrever. Tá certo isso? Não, não é a mesma quantidade. O texto me afirma que quando eu escrevo, eu retenho muito mais informações do que quando eu digito. 18ª. Existe entre a correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos, e o fato de escrever à mão ter se tornado menos frequente, respectivamente, uma relação de... Vamos lá, vamos ao texto. Ele quer essa relaçãozinha aí, ó. Vê comigo, ó. Com a correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos, escrever à mão tornou-se algo menos frequente. Nota, eu tenho um algo que gera algo, né não? Sim, ó. A correria do dia a dia implica o quê? A escrita à mão ter se tornado algo menos frequente. Correto? Correto. Então eu tenho uma relação de causa e consequência, ou causa e efeito. Vamos ver o que é que ele diz lá, ó. A relação estabelecida é, respectivamente, uma relação de A, causa, efeito. Corretíssimo. Letra A. Efeito, causa. Não. A correria do dia a dia é que gera o fato de as pessoas não escreverem à mão, e não o contrário. Ele diz condição e hipótese. Não, nada a ver. Hipótese e condição também não. Fez uma troca aqui só para manter, só para colocar mais itens, né? 19ª questão. Observe o trecho. Eles explicaram que escrever aumenta a memorização das informações. Com base nele, ou seja, neste trecho, assinale a opção verdadeira. Vamos lá, vamos buscar aquilo que é verdadeiro. Neste trecho, existe apenas um artigo definido. Calma aí. Eles explicaram, aí vem aquela brincadeira, né? Aquela velha brincadeira que a nossa banca gosta. Vou colocar assim, muito lembra bastante a IDECAN, né? Vou colocar assim, ó, vou mudar até a corzinha aqui, caneta. Vamos deixar o artigo com a vermelha mesmo, ó. Explicaram que escrever aumenta algo, aumenta a memorização. Isso aqui é um artigo, ó. Correto? Correto. A memorização de algo, das informações. Cuidado, meu aluno, fique esperto. O examinador já não pega quase ninguém com isso não, mas eu quero que você fique esperto. Ó, esse das aqui é de preposição, mais as, artigo, certo? Ok? Ele diz, no trecho, existe apenas um artigo definido. Não, existem dois, ó. Esse aszinho aqui, ó, de das, e esse azinho aqui de memorização. Aí ele diz, há mais substantivos que verbos. Vamos trocar pelo azul para fazermos aqui os substantivos. Eles explicaram, eles é pronome pessoal do caso reto, explicaram é verbo, que, esse que é conjunção integrante, escrever verbo aumenta, ó, aumenta. Cuidado. Aumenta aqui também é verbo, tá? Aumenta também é verbo. Escrever aumenta algo, a memorização. Cuidado, tá certo? Então eu vou até riscar aqui, ó. Esse aumenta aqui não é substantivo, não é adjetivo, não é nada, ele é verbo. Então não vai servir porque eu quero contar a quantidade nesse momento de substantivos. Aumenta algo, a memorização, ó. Tanto é que esse a que acompanha é artigo, ó. Esse cara aqui é um substantivo. Nota que quem está acompanhando ele é o artigo. A memorização das informações. Se eu tenho um artigo, tem que ter outro substantivo, ó. Informações é um
substantivo também. Então, tenho 2 substantivos. Então, vou deixar aqui, ó, substantivo 2. Voltando. Artigo. Só arte. Artigo. Foram 2 também. Beleza. Quem é o próximo termo que ele quer que analisemos? Contam-se neste trecho mais verbos do que substantivos. Ah, com certeza, né? Mas vamos ver, ó. Eles explicaram verbo, que escrever verbo aumenta verbo, a memorização das informações. Ok, Marcelo, tranquilo. Então eu tenho quantidade de verbos em 3. Por fim, pronomes pessoais. Ele diz assim, ó, vamos colocar esse lilazinho aqui, pronome pessoal. Ele diz, contam-se 2 pronomes pessoais neste trecho. Eles explicaram pronome pessoal. Que escrever aumenta a memorização das informações. Opa, eu só tenho um pronome pessoal. Beleza? Beleza. Então temos gabarito? Temos gabarito, ó. Ele diz na letra C, contam-se mais verbos, 3 verbos, que substantivos. São 2. Ok, isso é verdade. Massa, show de bola. Questão de número 19, uma questão chata, macho, a questão de número 20. Chatíssima, mano. Pra fazer na prova, isso é chato, danado. Danado demais. Eu indico até a você, ó. Vou olhar pra ti aqui, olho no olho, porque eu tenho indicação pra te fazer. Você que vai fazer essa prova. Chegou no momento da sua prova. Ah, Marcelo, por onde que eu devo começar? É o que eu sempre falo. Se você tem facilidade sei lá, você vai fazer legislação de trânsito. Você estudou bastante legislação de trânsito, decorou ali as normas do CONTRAN, porque infelizmente você tem que decorar mesmo. Porque, eu aprendi as normas. Não aprende, mano. Você tem que decorar. Para fazer essa prova, principalmente as normatizações, né, a parte normativa, você vai decorar. Sobretudo as resoluções do CONTRAN. Óbvio que vão servir, né, no dia a dia. Mas tá lá, você decorou, sabe tudo a respeito de resolução do CONTRAN. Eu domino, Marcelo. O que é que eu faço? Começa por isso, cara. Se você acha que você é bom nisso, começa por isso, porque você vai ganhando expectativa. Você precisa ganhar confiança. É como se fosse num jogo de futebol. Quando o jogador entra para fazer sua partidazinha ali, o que é que acontece? Se a bola já bate na canela, se ele já sai feito um maluco, a confiança vai lá embaixo. Agora, quando ele vem, a bola chega, ele já consegue jogar, faz o gol, a confiança joga lá para cima o atleta. Um concurseiro é um atleta. Certo? Um concurseiro é um atleta. Qualquer outro esporte também vai pressupor confiança. Então a confiança é necessária. Eu sempre comecei prova por português. Sempre, 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 sempre. Porque eu já me sinto grande. Opa, bacana. Aqui, ó. Tranquilidade demais. Show de bola. Já começa voando. Né? Então se você tem facilidade com português, começa com português. Ah, Marcelo, eu domino RLM. Começa com RLM. Domino CONTRAN. Domino constitucional. Começa com constitucional. E assim sucessivamente. Mas fato é, até você que gosta de língua portuguesa, a questão de número 19, que é de contar preposição, contar artigo, é chata, mano. É chata. Mas o que é que você vai fazer? Você vai ter que fazer da mesma forma. Tenho dificuldade de fazer esse tipo de questão. Pula. Deixa assinalado lá, faz um risquinho, pula, vai para as outras. Depois você volta. Beleza? Vamos lá, minha garganta já tá saindo. Ó, número 20. A locução adverbial. Após 30 minutos da apresentação de uma palestra. É composta de novo, ó. Olha a chatice que esse cara vai fazer com a gente, ó. Bora lá. Eu vou enumerar aqui, tá? Já vou fazer aqui. Aí ele coloca após 30 minutos, taranã, taranã, taranã. Ó, esse após, Marcelo, ele é advérbio ou ele é preposição? Porque ele pode ser os dois, né? Vamos ver se o examinador vai ser legal, se dá pra fazer aqui sem ter que tentar forçar a barra para tentar saber se é preposição ou advérbio. 30 aqui é numeral, minutos é um substantivo, da é preposição mais artigo, definido, ó, é importante dizer, é definido. Apresentação substantivo, até porque antes eu tenho um artigo, ó. De é preposição, uma também é artigo, mas é indefinido. Palestra, até porque quem veio antes foi um artigo. Substantivo, beleza? Show! Vamos começar. Na letra A ele coloca advérbio. Beleza, pode ser advérbio ou preposição. O após pode ser preposição. Numeral. Aí depois ele vem com um numeral. Tá certo isso? Tá certo, é um numeral. Vamos ver a letra B. Preposição numeral. Letra C. Preposição substantivo. Opa, a letra C eu já descarto. Ó. A letra C eu já vou descartar. Por quê, Marcelo? Porque o que veio depois foi um numeral. Veio a preposição ou advérbio. Depois veio o numeral. E depois é que vem o substantivo. Então a letra C já não me cabe. Massa? Nesse tipo de questão é assim que a gente resolve.
É assim que a gente tem que trabalhar. É dessa forma que a gente vai resolver. Aí ele vem advérbio na letra D e numeral. As duas primeiras estão batendo. Veja que eu consegui eliminar uma sentença com o segundo item. Aí vem substantivo. Bora na letra A. Ó. Substantivo, um numeral. Substantivo, numeral. Ó, melhor, um advérbio e um numeral. Pode ser advérbio ou preposição. Vamos aceitar que é advérbio. Advérbio, numeral. Aí ele vem, depois vem um substantivo, correto. Aí depois ele diz, vem uma preposição. Ó. Veja aqui, vem uma preposição de fato. Aí ele diz, um substantivo. Nota, depois da preposição vem um artigo definido. Aí depois é que vem um substantivo, correto? Correto. Então a letra A eu vou descartar. Ó. Vai embora a letra A. Letra B. Primeiro ele diz que é uma preposição, ok. Aí depois ele diz que vem um numeral, ok. Aí depois ele diz um substantivo, show de bola, uma contração. Marcelo, o que é uma contração? É justamente o que eu tenho ali em D mais A. Isso é uma contração? Sim, é um DAO. A contração é a união desses dois termos. Massa? Show? Show. Então eu tenho uma contração? Tenho, ó, o DA aqui, ó. Aí depois eu tenho um substantivo, ok. Depois eu tenho uma preposição, ok. Que é essa preposiçãozinha D aqui, ó. Substantivo, depois preposição. Depois uma, que é um artigo indefinido, ok. E depois, por último, um substantivo, ok, que é palestra. A letra B tá bonita, né? Vamos deixar aqui. Vamos ver a D. A D é que vai tirar a prova dos 9. Veja que ele colocou preposição aqui e advérbio aqui. Eu não quero fazer, eu não quero forçar para saber se é advérbio ou preposição. Até porque pelo contexto ali, se não tem um texto inteiro, fica meio complicado, né, de saber. Mas vamos deixar, vamos ver se ele não deixou outra brecha aqui, né? Normalmente os examinadores deixam essa brecha para você conseguir sair desse problema aqui de alguma forma. Aí ele colocou, depois veio numeral, ok, que é o 30. Depois vem minutos, que é o substantivo. Depois vem uma preposição, que é o D. Depois um artigo definido, que é o A. Depois um substantivo, que é apresentação. Depois uma preposição, que é o D. Depois um artigo definido, que é o uma. E um substantivo. Marcelo, se eu vacilei nessa questão, eu perdi o ponto. Por causa de uma besteira, não é verdade? É. Por causa disso aqui, ó. Olha pra cá pra mim, ó. Uma é um artigo indefinido. Veja que bem aqui ele diz que o que vem depois ali da preposição é um artigo definido. Isso está certo, Arnaldo? Tá não. Está errado. O que corrobora a ideia de que aquele após é uma preposição. Mas o examinador sabia que para saber se era preposição ou advérbio, tu teria de ir ao texto para ver o contexto. Só que tu precisa ganhar tempo. Nota então que resolvendo um a um, você conseguir chegar ao gabarito mesmo sem saber se de fato era preposição ou advérbio. Beleza? Só com o artigo definido, que na verdade seria indefinido no texto original. Gabarito letra B na 20ª questão. 21ª, não é certo. Quem escreveu à mão? O verbo apresenta qual tipo de regência? Ó, que escreveu. E escreveu à mão. Veja que quem escreve simplesmente escreve na minha sentença. Marcelo, eu pensei que o verbo escrever fosse transitivo direto. Ó. Ele escreve um livro. Vou deixar no mesmo tempo. Ele escreveu um livro. Veja, nessa sentença, escreveu um livro, quem escreve, escreve algo. Olha o algo aqui, ó. Objeto direto. O que define para mim se um verbo é transitivo direto, se o verbo é intransitivo ou se o verbo é de ligação? Guarda isso. Não é a essência do verbo, mas sim o seu complemento. Eu só posso chamar um verbo de transitivo direto se ele possuir objeto direto. Só posso chamá-lo de transitivo indireto se ele possuir objeto indireto e assim sucessivamente. Então o erro dessa questão poderia ser alguém dizer, olha, quem escreve, escreve algo, mas esse algo está na sentença? Ah, não. Se o algo não está na sentença, eu jamais posso, né, no caso, chamá-lo de transitivo. Veja comigo, ó. Veja. Letra A, diz assim, ó. Ele é transitivo indireto? Não. Marcelo, o que seria a mão? É uma locução adverbial feminina. Por isso a crase. Que indica o quê? Modo. Locução adverbial feminina de modo. Ah, é verdade. Então o termo a mão seria um adjunto adverbial? Exato. É um adjunto adverbial. Ele diz que é intransitivo, como está na letra B. Gabarito letra B. Marcelo do céu, pensei que fosse transitivo direto. Cuidado. O que define se um verbo é transitivo é o seu
complemento. Correto? Correto. Letra C. É um verbo bitransitivo, muito menos. E transitivo direto também não. Show? Letra B, na questão de número 21. Questão de número 22. Caso se trocasse o termo escreve pelo termo textos, como esse trecho deveria ser escrito? Eu coloquei aqui para ti porque você percebe que o comando foi muito mal feito, né? O comando esquisito. Até eu tive dificuldade para ler esse comando. Poxa, o que é que esse cara quer, mano? Aí eu coloquei o comando aqui para que a gente tente entender, né? Você vai conseguir entender também. Olha lá. Tenho plena convicção. Ó, com a correria do dia a dia, a tecnologia ao alcance de todos, escrever à mão tornou-se algo menos frequente. O que é que ele quer? Ele pega aqui o escrever, ó, ele quer que você tire o escrever daqui e troque pelo termo textos. Pelo termo textos. Bota textos bem aqui, ó. Correto? Correto. É só isso, só isso. Com a correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos, textos à mão tornou-se algo menos frequente. Você já percebeu que já deu um probleminha aqui, né? Concordância já não está legal. Vamos ver, ó. A reescrita. Textos à mão tornou-se algo menos frequente. Eu posso dizer isso? Não. Porque quem ou o que tornou-se algo menos frequente? Textos à mão. Veja que aqui seria o meu sujeito. Sujeito que é um sujeito que está no plural. Então, tornaram-se. Letra B. Textos à mão tornaram-se algo menos frequente. Veja, é menos frequente ou é menos frequentes? Marcelo. E aí? Veja. Os textos se tornaram algo. Veja que é algo menos frequente. Veja que o termo frequente está se ligando à palavra algo, que está no singular. Note então que frequente também só pode se apresentar no singular. Então os textos se tornaram menos frequentes, ok? Textos à mão se tornaram algo, melhor dizendo, algo menos frequente. Se eu não tivesse colocado algo aqui, ó, seria frequentes lá. Imagina que eu digo assim, ó, textos à mão tornaram-se menos frequentes. Aí sim. Mas note que eu tenho a palavra algo que determina essa frequência. Ó. Veja, note. Textos à mão tornaram-se algo menos frequente. O frequente está ali se ligando à palavra algo e não a textos. Por isso, ele não vai variar, ok? Ele não vai aqui fazer a relação, ele vai concordar com o termo algo. B. C. Textos à mão tornaram-se algo menos frequentes. Não, nós já vimos que está inadequado. Textos à mão tornaram-se algos. Algos não, né? Esse algo aqui, ele é invariável. Então, ó, letra B. 23ª questão. Considere este verso da música Tua Presença, de Paulo César Baruch. Eu correria o mundo se não estivesse aqui. A relação semântica existente entre a palavra sublinhada neste verso e a palavra correria é... Veja. Questão difícil, tá? Apesar de ter sido este restante de prova aqui, uma prova de nível médio, foi uma questão difícil. Eu considero uma questão difícil. Mas se você souber as definições, você consegue fugir tranquilo disso. Tranquilo. Marcelo, relação de paronímia. O que são parônimos? São palavras que são parecidas na escrita ou na grafia. Ó, na escrita ou na grafia não, né? Na escrita ou na sonoridade. Uma paronímia. Correto? Palavras que são parecidas. Então, quando eu digo assim para você, ó, fulano de tal vai retificar o texto. Retificar é o quê? Retificar é corrigir. Ou quando eu digo fulano de tal vai ratificar o texto. Ratificar é o quê? Ratificar é confirmar. Então aqui corrigir e aqui confirmar. Beleza? Aqui seria um parônimo. Veja que correria aqui, ó, e correria representam a mesma coisa. Não são parecidos, são exatamente iguais. Então, ó, paronímia não são. Veja, antonímia. Antônimo é o contrário. Quando eu digo, ó, fulano está feliz. Ou então, fulano está triste. Veja que triste e feliz
são ideias contrárias, são palavras opostas. Isso é o antônimo. Sinônimo são palavras que ocupam o mesmo campo semântico. Quando eu digo assim, ó, meu amigo está alegre, barra, meu amigo está feliz. Feliz e alegre ocupam o mesmo campo semântico, não é verdade? Sim, então são sinônimos. Note que se você souber os conceitos, ó, você já arrisca. Só sobra uma coisa para ti, que é a homonímia. Letra A, na questão de número 23. Marcelo, o que é homônimo? Homônimo é um termo que possui a mesma grafia ou esse ou com o valor de ou, realmente, né? Uma coisa ou outra, ou ambas, possui a mesma grafia ou valor aditivo e não exclusivo, não excludente, possuem a mesma escrita. Quando eu digo assim para você, ó, Marcelo, me diga um homônimo aí, vamos lá. Eu digo assim para você, ó, a janta estava quente. A janta estava quente. Ou quando eu falo assim, ó, ele janta aqui. Ele janta aqui. Correto? Correto. Veja que eu tenho duas palavras que são homônimas. Homônimo, o que é mesmo? Igual. Homo é igual. Correto? Correto. Homônimas, show, que podem ser homônimas homófonas, ou seja, que possuem o mesmo som, ou podem ser homônimas homógrafas, que possuem a mesma grafia, mas a pronúncia, a sonoridade é diferente. Tranquilo? Tranquilo. Me dê um exemplo de homônimo homófono, Marcelo. A cela do bandido, né? A cela de prisão, e a cela de selar, cavalo, né? Isso é um homônimo homófono, tem o mesmo som, correto? Tranquilo? Existem, além do homófono, do homônimo homófono, existe o homônimo homógrafo e o chamado homônimo perfeito. O que é o homônimo perfeito, Marcelo? Veja comigo, ó. Janta e janta. A palavra janta, ela tem o mesmo som. A janta, ele janta. Mesmo som. E a mesma grafia. Janta e janta. Não muda nada. Não. O que é que vai definir, então, a colocação dessas duas palavras? Veja que no primeiro item, eu tenho a janta. Esse termo janta aqui é um substantivo, correto? No termo janta de baixo, isso aqui é um verbo. Mas o que diferencia esses termos não é apenas a classificação morfológica em que eles são enquadrados, correto? Correto. Mas sim o que, Marcelo? Mas sim o contexto comunicativo em que estão inseridos os termos, correto? Então eles formam entre si a chamada homonímia. O que é homônimo mesmo? Mesma grafia ou mesma escrita ou ambos, correto? Beleza? Beleza. Possuem a mesma grafia? Homônimos, homógrafos. Possuem a mesma sonoridade? Homônimos, homófonos. Possuem a mesma grafia e sonoridade? Homônimos perfeitos. Certo? Perfeitos. Bora lá, questãozinha de número 24. Estamos quase terminando. Aponte na frase o termo em que o termo destacado apresenta oposição semântica ao verbo assimilar. Nota, nessa questão já é a segunda, nessa prova já é a segunda questão que o examinador cobra semântica, certo? Lá no seu edital, o examinador previu, o examinador trouxe, assinalou lá semântica. Marcelo, em semântica ele pode cobrar o quê? Ele pode cobrar homônimo, ele pode cobrar homófono, ele pode cobrar antônimos, sinônimos, sobretudo, e algo que ele gosta de cobrar pra caramba, que você já fez muitas questões aqui comigo, que é o quê? Hiperonímia e hiponímia. Ele cobra sobretudo esses termos dentro da ideia da semântica. Aqui já é a segunda questão de semântica na prova, beleza? Vamos lá. Ó, aí ele diz aqui, assinale a frase, ou aponte a frase, em que o termo destacado apresenta oposição. Oposição. Em outras palavras, ele quer um antônimo. Ele quer um antônimo. Em outras palavras, é isso que ele está pedindo. Antônimo de quem? De assimilar. Correto? Correto. Qual é o antônimo de assimilar? O que seria assimilar? Assimilar seria compreender. Seria trazer para si. Seria levar em consideração, guardar, não é verdade? Sim. A letra A diz assim, ó. Daniel Oppenheimer decidiu agregar mais dados. Calma. Quem agrega está assimilando? Sim, está trazendo para si, está colocando
Consigo. Agregar e assimilar são muito parecidos, não são? São. Dependendo do campo semântico, dependendo da frase, do contexto, eu posso ter esse cara aqui até como sinônimo. Ele quer um antônimo, não me serve a letra A. Os leitores desse texto poderão absorver. Absorver é trazer para si. Correto? Correto. Marcelo, eu quero um antônimo. Absorver é antônimo de assimilar? É não. Então não me serve. Os estudantes que assistiram à palestra não puderam participar. Participar não é nem sinônimo de assimilar e não é nem antônimo de assimilar. Risquei. Nota a letra D na questão de número 24. Os pesquisadores de Princeton chegaram a esquecer. Esquecer é o antônimo de quê? De assimilar. Assimilar tem como sinônimo aprender, trazer para si, agregar. Correto? Então, letra D é o nosso gabarito na questão de número 24, uma vez que eu quero o antônimo. Questão de número 25, nossa última questão. Em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa, a OLP, previsto aí no seu edital, em vigor desde 1º de janeiro de 2009, é correto asseverar a cara da nossa banca, né, bicho? Mas se eu puder definir meu examinador em palavras, uma dessas palavras vai ser asseverar e outra palavra vai ser a OLP. Pode ter certeza que o seu examinador gosta demais desses termos. Então, viu? Asseverar é a cara do examinador do ímpar. Sobretudo de português, né? Da língua portuguesa. A. Se deve grafar com hífen apenas locuções adverbial ou se deve grafar com hífen apenas a locução adverbial dia a dia. Guarda essa informação. Expressões que possuem palavra repetida, como é o caso de dia a dia, não recebem mais hífen. Com uma exceção. A expressão guerra à guerra. Quando eu digo assim, ele declarou guerra à guerra. Nesse sentido, de declarar guerra à própria guerra. Ele declarou guerra à guerra. Nessa expressão, eu tenho que utilizar ali a figura do hífen. Dia a dia não recebe mais em nenhuma situação. Letra B. Se trata de erro à ortografia, pois o substantivo dia a dia não tem hífen. Opa, Marcelo. Questão de número 25. Ele quer o que é correto. Beleza? Se trata de erro de ortografia. Vamos ver, calma aí. Letra C. Aqui tá bonito, tá parecido, né? Mas vamos ver. O substantivo dia a dia não se grafa mais com hífens por causa desse acordo. Cara, mas isso é verdade, ó. Isso é verdade, né, ó. Não se grava mais com hífen por causa desse acordo. Letra D. O substantivo dia a dia apresenta duas formas de ser grafado. Não, tá errado. Vamos ver aqui por que essa B também está incorreta. Porque o gabarito com certeza é a letra C. Mas vamos ver aqui, ó. Se trata de erro de ortografia, pois o substantivo dia a dia tem hífens. Macho. O dia a dia tem hífens. É isso que ele está afirmando, né? Tá errado. Tem não. Tá errado. Totalmente errado. Correto? Corretíssimo. Por isso, de fato, o gabarito é a letra C. O substantivo dia a dia não se grafa com hífens por causa desse acordo. Ok. O substantivo dia a dia foi, né, de acordo com o novo acordo ortográfico, o substantivo dia a dia não mais recebe ali a figura do hífen. Corretinho? Belezinha? Olha para mim, ó. Tranquilo? Massa demais. Ó, você que acompanhou a nossa transmissão até o presente momento, agradeço demais por mais este encontro, pela sua presença aqui conosco. É muito importante você, enquanto nosso aluno, estar, obviamente, né, conosco aqui durante as nossas transmissões. Você sabe, sem você, o nosso projeto ele é nulo, ele não existe, correto? Nós não somos quem somos sem os nossos alunos. Tranquilo? Tranquilo. Olha comigo. Seguinte, vai fazer essa prova? Vou, Marcelo. Gostou do conteúdo? Gostei. Considere então agora, você que é mais rigoroso, mas eu não já vou chegar deixando o like não, porque eu sou rigoroso, não conheço o professor, não conheço o curso, tarará, tenho minha rigorosidade. Você que é criterioso, considere agora deixar o seu like na nossa transmissão. Considere também compartilhar. Por quê, Marcelo? Porque normalmente, galera aqui do Objetivo, professor Lucas Neto, deixa aí uns dias essa aula aqui, mano, pô, vou ajudar a galera ali que vai fazer a MC e deixa aqui na plataforma. Então considere fazer o compartilhamento. Outro fator importante que você não pode deixar de mão. Considere deixar o seu comentário aqui abaixo. Gostei da aula. Professor, o senhor poderia melhorar nisso. Professor, na letra C, por que o item é esse? Professor, eu tenho divergência. Coloca aqui, bicho. É importante que você tenha e que você disponha acerca disso conosco, certo? Para que interajamos assim, né? Tenhamos aqui a interação entre nós e resolvamos, obviamente, nossos problemas. Tranquilo? Veja comigo. Vai fazer essa prova e ainda não adquiriu o seu ingresso. Você está perdendo tempo, meu irmão. Você está perdendo tempo. Daqui a pouco,
os ingressos subirão, obviamente, o preço, vai ficar um pouquinho mais difícil. Então veja, por 10 vezes de R$10, você escaneando esse QR Code, vai adquirir o seu ingresso para a nossa MRV, nossa Mega Revisão de Véspera, que ocorrerá em Fortaleza, certo? Marcelo, aqui eu vou ter acesso nessa MRV. Você vai ter acesso à nossa pulseira ativacional, a toda a ambiência que envolve o nosso evento, a nossa camisa personalizada, aos nossos flashcards, aos nossos guias de consulta rápida, sem contar com as previsões, obviamente, dos professores para a sua prova, beleza? Tranquilo? Então não perca essa oportunidade, escaneie o QR Code e vem fazer parte da tribo Objetivo Concursos. Eu me despeço neste momento, deixando um forte abraço no seu coração. Fique com Deus. Até mais. Valeu!